Ora, ora viva, estou cá mais uma vez para falar acerca da Palavra de Deus, que a graça, a paz e a misericórdia de Deus estejam convosco, nas vossas casas, nas nossas casas e na minha casa. Eu vou procurar mais uma vez falar acerca do Evangelho, ensinando aquilo que o Evangelho diz e aquilo que eu faço ou procuro fazer. Então, esteja com muita atenção. Eu agradeci no início que você adquirisse uma Bíblia, começasse a ler, se não tiver, não é? A ler pelo Antigo Testamento, pelos 4 Evangelhos, e assim tenha certeza que à medida que você vai ouvindo e ouvindo a Palavra de Deus, você vai ganhando fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Isto é impossível conhecer Deus. Não há outra coisa a não ser pelo conhecimento da Palavra de Deus. Você pode dizer, eu amo muito a Deus, eu gosto muito de Deus, para mim Deus é tudo, mas se você não souber como é que Deus é, como é que Deus atua, como é que quer que você fale, haja, reflita no seu dia-a-dia, o seu comportamento, é difícil você poder eventualmente estar de acordo com a Palavra de Deus. Difícil às vezes pode acontecer. Há pessoas que têm um coração realmente bom e conseguem, mas não há nada como ouvir a Palavra de Deus. E neste mundo conturbado em que, de facto, a Igreja de Cristo precisa, no meu ponto de vista, de ser restaurada, precisa de ir de acordo com o Evangelho, fazer aquilo que o Evangelho manda, mas infelizmente há muitos enganos. O Evangelho que é pregado de um modo geral nas igrejas não é o Evangelho de Cristo. É o Evangelho do pastor, é o Evangelho das pessoas, é daquilo que mais gostam. O próprio Jesus dizia, uma vez falando para 5.000 homens, mulheres e crianças, há cerca de 15.000, ele dizia, vocês não andam atrás de mim por causa daquilo que eu falo. Andam atrás de mim por causa daquilo que eu dou. Então, para evitar isso, e hoje é a mesma coisa. Hoje, na verdade, as pessoas enchem aquelas igrejas em que dizem, venha à igreja, que Deus vai fazer um milagre na sua vida. Venha à igreja, porque tudo vai mudar na sua vida. Deus tem um milagre para si. Aparentemente parece que é verdade. Deus quer tudo de bom para si. Portanto, é assim que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. E esta passagem é uma passagem extremamente importante que eu gostaria que você tomasse notas, que você me acompanhasse através da sua Bíblia, ou, como eu disse há pouco, adquira rapidamente uma Bíblia, porque não há nada como ver a Bíblia e praticar a Bíblia. Então, esta passagem que eu quero falar é o que é nascer de novo. Muitas vezes fala na igreja o que é nascer de novo. E o próprio Nicodemos era o homem, doutor de lei, o homem que pertencia ao cenáculo, e não sabia o que era nascer de novo. E Jesus, em João 3, 1, relata isso. Vocês vão ver o que ele diz. João 3, 1. Já lá tu vais a chegar. João 3, 1. O que é que diz?
Diz assim: Nicodemos visita Jesus Cristo, é o título desta passagem. Tome muita atenção. E diz, no versículo 1, a partir do versículo 1, diz: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus Cristo. E lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais, os sinais que Jesus fazia, que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Ele estava a questionar Jesus. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nascimento de novo. Agora vejam a resposta do Nicodemos. Como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? Respondeu Jesus. Vejam com atenção aquilo que respondeu Jesus Cristo. Em verdade te digo, olha que isto é mesmo verdade aquilo que eu te vou dizer. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. Aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, e continuava Jesus, importa-vos nascer de novo. O vento sopra aonde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido de novo. E depois continua. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas. Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não credes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está nos céus. Vamos lá então falar acerca disto, um pouco mais. O que é nascer de novo? Jesus já explicou que nascer de novo não é nascer da carne. Todos nós já nascemos da carne.
É por isso é que nós vivemos. O homem tem um espírito, uma alma e habita num corpo. O corpo é a carne. Então, nós não podemos viver pela carne, por aquilo que a gente acha, pelo aquilo que a gente pensa. Segundo Jesus ensinou. Então, nascer de novo é nascer no Espírito e na água. Na água, através do batismo, uma convicção que você faz pela fé e acredita que a partir daí tudo mudou. E pelo Espírito, você tem que purificar o seu coração. Você vive de uma maneira, não há homem que seja bom. Não há homem que seja bom. Eu já tenho até muitos pastores falarem, eu sou bom, eu sou de Cristo, não é nada bom. Você não é bom, ninguém é bom a não ser Cristo, a não ser Deus. Quando o homem faz alguma coisa de bem, é Deus que está com ele. Quando o homem faz alguma coisa de mal, não é Deus que está com ele. Portanto, o homem não faz nada de bom. E como é que o homem passará? Isto estamos a falar no nascer de novo, nascer do Espírito. É deixar de viver através do que a gente vê, do que a gente conhece, daquilo que a gente observa e que muitas vezes diz eu é que sei, eu tenho a minha forma de viver, tenho que largar isso. Porque isso não vai dar resultado. Nasceu na carne, há de morrer na carne. Só na carne. Então, tem que aprender a viver pelo Espírito. Então você tem que purificar o seu coração. O seu coração humano tem que ser purificado. Tirar do seu coração, a sua dureza e colocar o Espírito de Deus. Tirar uma coisa e pôr outra. Nascer de novo é receber a vida e viver de outra maneira. Aprender a viver de outra maneira. É isso mesmo. Depois Jesus diz assim, o que é nascido da carne é da carne, o que é nascido do Espírito é do Espírito. O vento não pode ser visto. Você já alguma vez viu o vento? Não pode ser visto. Diretamente não pode ser visto. Mas podemos vê-lo e senti-lo através dos seus efeitos. Assim também é viver de novo. Entregar a nossa vida a Jesus Cristo. Nós vivíamos de uma maneira e começamos progressivamente a viver de outra. E as pessoas começam a ver a diferença. Porquê? Porque as nossas atitudes, os nossos comportamentos mudaram completamente, ou vão mudando à medida que nós vamos enchendo o nosso coração com a palavra de Deus. Viver de novo, viver pelo Espírito, não se vê. Não, a não ser pela prática. Viver pelo Espírito só se vê quando nós vivemos na prática. Ou vivemos pela carne, ou vivemos pelo Espírito. A linguagem de Jesus Cristo, a forma como Ele nos ensinou, destrói a arrogância humana. O homem é muito arrogante. É.
está convencido que ele é que tem razão. Sempre, só faz porcaria. Quando percebemos que ao praticar a forma de falar, de agir e de pensar, não se vê imediatamente. Vai-se vendo progressivamente através dos nossos atos, da nossa atitude e do nosso comportamento. A obediência não se compra. O coração novo, a obediência não compra um coração novo, peço desculpa. Mas a prática vai mudando o nosso coração. A mudança não é o preço da vida, é o fruto da vida. É um bocado diferente. A mudança não é um preço da vida, é aquilo, é o fruto que a gente transmite aos outros. Nós não nascemos para cuidar apenas da nossa vida. Nós vivemos, sobretudo, para ajudar os outros, para ser solidários uns com os outros. Sentir o que os outros sentem. Chorar com os outros. No mínimo, dar o nosso ombro amigo, ouvir os outros. E neste mundo, nós temos de ser cada vez mais solidários. E temos que aprender isso. A Igreja de Cristo é para aprender isso. Porque cada dia tem o seu mal. Tem o lado bom e tem o seu mal. Não sabemos apenas viver com o lado bom. Saibamos viver com o lado mau. E todos os dias tem um lado mau. Temos que aprender a ser seguros. Temos que aprender a nos comportarmos, mesmo quando a gente não gosta, de viver à maneira de Deus. Um coração novo não é apenas uma doutrina. É uma doutrina observada de fora. Isto é, não é saber, eu já sei, e não fazer nada. Continuar a viver à sua maneira. É uma doutrina, como o próprio Jesus disse, observada de fora. É obra de Deus que começa a destruir aquilo que nos mantém presos à velha vida. Não é mais nada. Não é através da nossa sabedoria. Não é através do nosso conhecimento. É o fazer a palavra de Deus. E é o próprio fazer, agir e pensar pela palavra de Deus que nós começamos a destruir o velho eu. O viver pela carne. Agora, qual é a melhor maneira? Eu já falei nisto há pouco, há uns tempos atrás, um outro vídeo que eu fiz. Quais são, de facto, a forma que nós temos de viver, para além de ser solidários, para além de sermos bons, não nós, porque não fazemos nada de bom, mas fazemos bons no sentido de que a gente pratica o Evangelho, custe o que custar, tem sacrifício, vamos sofrer tribulações, perseguições por causa do Evangelho. Mas nós estamos cá para isso. Ou então não podemos andar a brincar nas igrejas, a ir à igreja porque Deus dá uma casa nova, ir à igreja porque Deus dá um carro novo.
Na verdade, Deus diz supre todas as nossas necessidades. Ele sabe aquilo que a gente precisa. Então, você, conforme está lá em Mateus 5, ele fala claramente qual é a mudança que você vai ter que ter para poder viver pelo Espírito. E em Mateus 5 diz assim: versículo 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, como eu estou a ensiná-lo a vocês, através de Jesus Cristo. Deus colocou isso dentro do meu coração, dizendo Jesus: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Humildes de espírito não é um palerma qualquer. É cada um largar o seu eu e para fazer aquilo que Deus quer. Obedecer à palavra de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Ser um homem ou uma mulher tranquila, quando chega a qualquer lado, não transmite coisas inquietas, confusas, tenebrosas. Está sempre a criar problemas. Não. Os mansos são bem-aventurados, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Nós temos que procurar a justiça de Deus. E o mundo está cheio de injustiças, desigualdades. Este mundo não vive para as pessoas pobres, para os desamparados. Ele vive para as pessoas que têm dinheiro só, sobretudo o mundo, o sistema do mundo. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. 14,6, João 14,6. O diabo não veio senão para roubar, para matar e para destruir. Mas Jesus Cristo veio para dar vida e vida com abundância. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, como eu dizia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Aquilo que você semear é aquilo que você colhe. Pode ter a certeza. Cuidado com a língua. Hei de falar um dia também acerca do poder da língua, que está no capítulo de Tiago. Bem-aventurado os limpos do coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Não tenha problema com as dificuldades. Temos que estar preparados para elas. Não é agora você anda em Cristo e agora tudo é bom. Não. Quem pregar isso está a mentir. Não é esse o Evangelho. E Jesus nos ensinou para isso. Claro que nós vamos vencer. Claro que Jesus é a solução. Então temos que olhar para a solução e não temos que olhar para o problema. Então temos que ir em frente. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Nunca ninguém disse
Pá, tu és um palerma, pá. Essa coisa da religião, isso não é nada, pá. Acaba lá com isso, pá. Isso é histórias. És tu que tens medo de morrer, pá. Então agora encontraste essa forma. Pá, viva à tua maneira, pá. Diverte. Deixa lá o resto. Nunca ouviu? Pois é. É o diabo a falar. Que veio para matar, para roubar e destruir. E sabe que quando a palavra de Deus entra no coração de cada pessoa, essa pessoa vai mudar. Então, é esta a forma, isto é viver, isto é que é entregar a vida a Jesus Cristo. Não é numa igreja evangélica qualquer. Quem está aqui pela primeira vez, venha aqui à frente para entregar a sua vida a Jesus Cristo. Não. É fazer uma decisão e a partir a palavra de Deus entra no coração, molda o coração e a pessoa diz para ela própria: eu a partir de hoje quero ser um cristão verdadeiro, quero ser um seguidor de Jesus Cristo e vou aprender para fazer. Aí, esta é que é de facto o nascer de novo, no Espírito. Porque é uma mudança de vida, é uma mudança de atitude. Como eu disse inicialmente, vivíamos pela carne, por aquilo que a gente achava, e isso dá sempre problema. Pode não dar problema durante os tempos, mas vai, mais tarde ou mais cedo vai dar. Então, meu irmão, minha irmã, eu estou quase a acabar, eu não quero me alongar demasiado com aquilo que eu vos vou transmitir, porque nós vamos ter tempo de falar do Evangelho, então vamos viver assim. Para concluir, eu queria que você me acompanhasse acerca, em Gálatas, na Bíblia, em Gálatas 5,16. Vamos lá, eu vou abrir aqui, 5,16. Às vezes leva algum tempo, mas pronto, tem que ter paciência, não é? Eu vou lá chegar e você vai aprender a palavra. Agora, Gálatas 5,16 diz assim: as obras da carne e do Espírito. Digo, dizia o apóstolo Paulo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito. É uma luta grande. E o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são, veja bem, prostituição, impurezas, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e fações, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora os preveni, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas os frutos do Espírito, quais são os frutos que nós, quando estamos a viver pelo Espírito, nós transmitimos? É o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade e a fidelidade.
a mansidão, o domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Jesus Cristo crucificarão a carne com as suas paixões e conceito. Se vivemos pelo Espírito, andamos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você me esteja a ouvir este vídeo, lá em Moçambique também. Um abraço para todos, para os meus amigos e não só. Tenho muitas saudades desse país. Estive lá praticamente 30 anos. Tenho orgulho de dizer que sou moçambicano. Então, viva pelo Espírito. É viver, é entregar a vida a Jesus. Viver, entregar a vida a Jesus Cristo, é viver pelo Espírito. Isto é, através dos frutos do Espírito que eu digo novamente: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. É isto que você tem que fazer. Não é muito fácil. Isto é uma progressão. Você não vai pensar que vai fazer agora de repente. Não. A tendência é pelo contrário. Então, eu quero me despedir aqui. Um grande abraço para todos. Que Deus vos abençoe. E até à próxima gravação.